Olá! Hoje a gente vai mergulhar na primeira carta aos Tessalonicenses. Um texto bem antigo, né? Atribuído ao apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. Isso mesmo. É uma das primeiras cartas do Novo Testamento, escrita por uma comunidade cristã novinha lá na Grécia, em Tessalônica. E uma comunidade que o próprio Paulo ajudou a fundar, né? Dá pra sentir um carinho especial ali. Totalmente. A carta tem esse objetivo, sabe, de encorajar o pessoal que estava sofrendo perseguição, tirar umas dúvidas, principalmente sobre a volta de Cristo. É interessante ver como ele mistura esse afeto pessoal com orientações bem práticas. Sim, começando logo nos primeiros capítulos, o que chama atenção é esse tom, quase familiar, né? Ele agradece muito a Deus por eles, pela fé, pelo amor, pela esperança. Exato. E não é só da boca para fora. Paulo faz questão de lembrar das próprias dificuldades que ele passou. Sabe, como ele foi maltratado lá em Filipos, um pouco antes de chegar em Tessalônica. Ah, é verdade. E ele menciona que trabalhou com as próprias mãos, né? Para não pesar para ninguém. Isso, dia e noite. O que era bem diferente, né? Muitos filósofos da época esperavam ser sustentados. Essa atitude dele reforçava que a mensagem vinha de um lugar de serviço mesmo, não de interesse. Faz todo sentido. Isso constrói uma confiança, imagino. Com certeza. Ele até se compara, olha só, a uma mãe cuidando dos filhos e a um pai instruindo. Mostra que as broncas e os conselhos que vêm depois nascem dessa relação forte de quem entende as lutas deles. Inclusive a perseguição que eles estavam sofrendo, né? Exatamente. Ele fica super aliviado quando Timóteo volta com notícias de que a fé deles continuava firme, mesmo com toda a pressão. Ele até fala que tentou visitar de novo, mas foi impedido. Ele usa uma expressão forte, diz que Satanás o impediu. Isso reflete um pouco a visão da época, né? De uma batalha espiritual real. Sim, reflete essa cosmovisão. E essa questão da perseguição é um ponto-chave na carta. Paulo não esconde, ele diz que sofrimentos fazem parte da vida cristã e que a situação deles era parecida com a de outras igrejas. E a resistência deles virou exemplo, né? Virou um exemplo admirado na região toda. Então, com essa base de afeto, de sofrimento compartilhado, ele prepara o terreno para as instruções. Certo. Então, depois dessa conexão forte, ele entra em conselhos mais diretos, sobre o jeito de viver que agrada a Deus. Ele fala em buscar a santificação. O que seria isso na prática para eles, naquele contexto? Olha, basicamente era viver de um jeito que refletisse o caráter de Deus no dia a dia. Uma vida separada para Deus. E isso incluía coisas bem concretas, tipo se afastar da imoralidade sexual. Que devia ser um desafio enorme naquela cultura greco-romana, imagino. Muito. E também agir com honra, não passar a perna nos outros, sabe? Especialmente nos negócios e relacionamentos. A ideia era que o comportamento deles fosse um testemunho para quem era de fora. Além dessa ética pessoal, ele também bate na tecla da vida em comunidade, né? Amor uns pelos outros, viver em paz, cada um cuidar da sua vida, continuar trabalhando. Isso. Parece um chamado para uma fé bem pé no chão, integrada na rotina mesmo. Uma fé prática. Exato. E aí, no meio disso tudo, surge uma preocupação específica que estava pegando lá na comunidade. Qual era? O que ia acontecer com os cristãos que já tinham morrido antes da volta de Cristo que eles esperavam para logo? Parece que tinha uma tristeza, uma incerteza sobre o destino deles. Ah, entendi. É um ponto que devia angustiar mesmo. E a resposta do Paulo é uma das passagens mais famosas, né? Como é que ele aborda isso para confortar eles? Ele traz uma mensagem de esperança muito forte. Ele garante que, assim como Jesus ressuscitou, quem morreu crendo nele também vai ressuscitar. Certo. E que na vinda do Senhor, tanto os que estiverem vivos quanto os que ressuscitaram vão ser reunidos para encontrar Cristo nos ares. Ele usa essa imagem de serem arrebatados. Essa imagem do arrebatamento, ela gerou muita discussão depois, né? Sim, muitas interpretações ao longo dos séculos. Mas ali, para o pessoal de Tessalônica, o foco do Paulo era bem claro: consolo e a certeza da reunião. A mensagem principal era: a morte não separa vocês de Cristo nem uns dos outros. A esperança final é estar para sempre com o Senhor. Faz sentido. Era para encorajar então. Exatamente. Consolem-se uns aos outros com estas palavras, ele diz. Mas ele também alerta, né?
que essa vinda vai ser inesperada. Como o ladrão na noite, ele fala. Isso, por isso a necessidade de estar sempre vigilante, sóbrio espiritualmente, usando a fé, o amor e a esperança como se fosse uma armadura. Então o objetivo não era assustar, mas preparar. Perfeito. Preparar e encorajar uns aos outros. Ele termina com uma série de conselhos rápidos, reforçando essa vida comunitária saudável. Respeitar os líderes, animar os desanimados, amparar os fracos, ter paciência com todos. Dar graças em tudo. Ufa, bastante coisa. É uma lista e tanto, mostra bem essa visão prática da fé. Olhando para a carta como um todo, então, o que a gente vê é um líder pastoral super conectado com a sua comunidade, né? Dando não só consolo e encorajamento, mas também instruções bem claras para a vida e uma esperança para o futuro. E tudo isso no meio de um contexto difícil, de hostilidade. Exatamente. A carta mostra que a fé cristã é para ser vivida em comunidade, sabe? Marcada por amor mútuo, por um comportamento ético diferente do mundo ao redor e por essa esperança na volta de Cristo que sustenta o pessoal mesmo na dificuldade, na perda. É uma fé muito relacional e prática. Muito bom. E para a gente pensar um pouco mais, fica aquela provocação, né? Lá no finalzinho, Paulo diz: examinem tudo, retenham o que é bom. Como será que essa instrução, dada para eles naquele contexto, pode desafiar a gente hoje? Como podemos discernir e valorizar o que realmente importa no meio de tanta informação, tanta ideia que chega até nós o tempo todo?